Oi, alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a hematologia, ainda falando da nossa disciplina de dinâmicas para o estudo celular, e sejam muito bem-vindos à nossa nova aula. Então, conforme vocês já me conhecem, eu sou o professor Elisael, tenho formação em Química, tenho formação em Biomedicina, fiz mestrado em Química voltado para tratamento de poluentes emergentes na Universidade Federal de Catalão. Sou especialista em Bioquímica Clínica e em Biomedicina Estética. Atualmente eu curso doutorado em Química pela Universidade Federal de Catalão e faço pós-graduação em Hematologia e Banco de Sangue pelo Instituto Asgard. Hoje a gente vai falar de uma ciência que é maravilhosa, que é a hematologia. Então, essa ciência, a hematologia, ela é a ciência que tem a especialidade clínica de estudar os componentes do sangue, principalmente as células que compõem esse sistema sanguíneo e os principais órgãos que fazem a síntese dessas células sanguíneas, que são os nossos órgãos hematopoéticos. Então, a hematologia ela vai ser a ciência por trás de entender como que está funcionando esse nosso sistema circulatório, quais são as nossas células, para que as nossas células nos servem, qual a finalidade de cada uma, além da gente entender as patologias relacionadas a uma síntese errônea de qualquer uma dessas células que a gente tem no nosso sistema. Então, a gente vai começar a falar um pouco sobre os órgãos hematopoéticos. Então, os órgãos hematopoéticos nada mais são do que órgãos que são capazes de produzir as nossas células, ou seja, o que a gente chama de elementos figurados do sangue. Os elementos figurados do sangue, eles podem ser divididos de três formas: os leucócitos, os eritrócitos e as plaquetas. Então, esses três tipos celulares que a gente encontra na nossa circulação periférica está relacionado os leucócitos às nossas células de defesa, os eritrócitos às nossas hemácias e as plaquetas relacionadas aos processos de hemostasia que a gente tem para evitar a perda de sangue. Então a gente pode perceber que os leucócitos eles compõem uma classe muito heterogênea de células, que são elas os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, os linfócitos e os monócitos. Então a gente pode perceber que cada uma dessas células elas possuem uma atividade específica, ou seja, a forma que elas atuam sobre o nosso organismo é diferente. Por quê? Cada uma dessas células elas têm funções especializadas, então cada uma vai atuar de uma forma extremamente diferente. Os eritrócitos e as plaquetas não consideramos células verdadeiras. Por quê? As hemácias, que são conhecidas como eritrócitos, elas possuem o que a gente chama de célula anucleada, ou seja, essa célula perdeu seu núcleo e a perda do seu núcleo fez com que ela se preenchesse com um elemento essencial para o transporte de gás oxigênio e gás carbônico no nosso organismo, que é a síntese da hemoglobina. Então, essa célula anucleada, a hemácia, ela não é uma célula verdadeira. As plaquetas, elas são consideradas fragmentos citoplasmáticos, ou seja, a célula ela perdeu parte do seu citoplasma na forma de invaginações, ou seja, pequenas dobras, e elas dão origem a esses fragmentos citoplasmáticos que a gente chama de plaquetas, que
também não são células verdadeiras, pois não possuem núcleo. Quando a gente fala da ciência da hematologia, ela vai estudar principalmente o tecido conjuntivo vivo. E o que seria esse tecido conjuntivo vivo? O nosso sangue. Então, ele é o principal elemento que circula através dos nossos vasos sanguíneos. E esse tecido conjuntivo vivo, ele vai sendo impulsionado pela ação de bombear do coração. Então, esse sangue, ele circula dentro de um sistema que a gente chama de um sistema fechado, e esse sistema fechado a gente denomina de vasos sanguíneos. Então, falando sobre o nosso sangue, a gente precisa entender o que esse sistema circulatório faz de tão importante para nós. Então, o nosso sistema circulatório, ele é responsável primordialmente para o transporte gasoso, aonde há a entrada de oxigênio no organismo e a eliminação do dióxido de carbono, que é formado pelo nosso organismo. Além disso, o nosso sistema circulatório, ele tem outras atividades, como transporte de nutrientes, ele tem transporte e excreção de produtos que não vão ser mais utilizados pelas células, atuam de forma a regular a nossa temperatura corporal, além de nos defender contra patógenos. Então, no nosso tecido conjuntivo vivo, vai ter a circulação dos leucócitos e a gente também faz o transporte tanto de hormônios quanto de produtos metabólicos. Os hormônios, eles vão ser essenciais para a sinalização de coisas específicas, ou seja, vão sinalizar a entrada ou a saída de algum produto por meio da utilização desse hormônio. Como eu falei para vocês, o nosso sangue, ele é um líquido muito precioso. Então, esse líquido precioso, ele é viscoso e denso. Ele possui uma temperatura de 38 graus Celsius e um pH que varia em torno de 7,35 a 7,45. Qualquer pH abaixo de 7,35, ele traz ao organismo um processo acidótico, significa que o pH está diminuindo. E quando eu tenho um pH superior ao 7,45, eu estou passando por um processo de alcalose, que significa que o pH sanguíneo ele está aumentando. O nosso sangue, ele acaba tendo uma constituição diferenciada. O que seria essa constituição? Ele tem uma parte líquida, mas ele também tem uma parte sólida. A parte líquida do nosso organismo é denominada de plasma, ou seja, é a parte que eu vou ter simplesmente os elementos acelulares do sangue, ou seja, eu não vou ter nenhuma célula. Então, aqui nessa parte líquida, eu vou ter alguns elementos que são essenciais. Já na parte sólida, eu vou ter o que a gente chama de elementos figurados, como os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, as plaquetas. Então, elas vão ser a constituição desses elementos figurados. Beleza? Então, só para a gente ter uma ideia, é dessa forma que acontece o transporte ou a movimentação desse tecido conjuntivo vivo, aonde eu tenho em uma mistura, ou no que a gente pode dizer, numa suspensão coloidal,
as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Então, isso tudo vai estar disperso onde? No plasma. Então, só para a gente ter uma ideia do que seria essa constituição do nosso sangue. Quando eu falo de plasma, eu estou falando de uma parte acelular do sangue. Essa parte acelular, ela tem majoritariamente 90% de água, 8% de proteína, 1% de sais minerais e o restante é formado de outros elementos que são compostos orgânicos e esses compostos eles estão reduzidos a metabólitos secundários ou excreção de metabólitos. Beleza? E a gente tem uma pequena parcela desses elementos que são os nossos hormônios. Já nos elementos figurados, a gente vai ter a parte celular, ou seja, as células. Porém, a gente tem que lembrar que dois desses componentes, as hemácias e as plaquetas, não são células verdadeiras. As hemácias são o quê? Células anucleadas. As plaquetas são fragmentos citoplasmáticos. As únicas células verdadeiras são os leucócitos. Tranquilo? Então a gente tem que guardar essa informação para que a gente não confunda qual é a parte celular do sangue e qual é a parte que não é uma célula verdadeira. Então, dentro desses elementos figurados, eu tenho tanto a parte celular quanto a parte que não são células verdadeiras. Um ponto importante sobre o nosso sangue que a gente avalia de forma consistente as diversas funções que esse sangue nos traz. Então, por meio disso, tem uma forma da gente estudar o que está por trás desse exame hematológico, ou seja, estudar realmente o que acontece com esse tecido conjuntivo vivo, para que a gente consiga ter interpretações clínicas e essas interpretações nos permitir a correlação com as doenças e que a gente consiga formar um tratamento terapêutico efetivo. Então, só para a gente ver, se eu pegar o nosso sangue, colher, transferir para um tubo, centrifugar, caso esse tubo ele não tenha coagulante, ele vai ser separado da seguinte maneira. Ele vai ser separado em plasma e elementos figurados. O plasma, ele vai conter todos os meus fatores de coagulação. Então, ele permite com que eu conserve esses fatores de coagulação. Quando eu tenho um coagulante, eu não chamo isso mais de plasma. O que aconteceu? Eu transformei esse plasma num soro, ou seja, o plasma perdeu todos os fatores de coagulação, formou essa parte de baixo que a gente chama de coágulo, ou seja, toda aquela parte de elementos figurados formou uma rede de coágulos, e agora eu tenho o que a gente chama de soro e coágulo. Então, a diferença entre o soro e o plasma está na relação de preservar os fatores de coagulação, ou seja, os fatores que estão envolvidos nos nossos processos hemostáticos. Então, se tem anticoagulante, esse sangue não coagula. Então, ele sempre vai se separar em plasma e elementos figurados. Porém, quando
eu não tenho o anticoagulante, eu tenho coagulante, esse plasma não vai ser mais plasma, ele vai ser chamado de soro, porque eu vou gastar todos os fatores de coagulação que eu tenho para a formação de um coágulo. Então aqui eu vou ter soro e coágulo, beleza? Então eu trouxe aqui uma tabela para que vocês consigam visualizar aí alguns valores de referência para esse exame hematológico. Então a gente não precisa gravar isso agora, porque o interessante é a gente entender o que isso significa. Então a gente viu que a gente avalia cada um dos componentes do sangue. E cada um dos componentes do sangue, eles têm uma proporcionalidade, ou seja, cada um deles tem uma quantidade específica. Ainda falando sobre o nosso sistema sanguíneo, uma coisa muito importante que a gente precisa falar é sobre o processo de como essas células elas são produzidas, ou seja, como que o nosso organismo entende que eu preciso de novas células. O que vai acontecer? Toda vez que eu falar que o meu organismo ele precisa de novas células, a gente vai chamar o processo de hematopoiese. O que seria esse processo de hematopoiese? Seria o processo de formação das nossas células sanguíneas. É um ciclo extremamente rápido e as nossas células elas são renovadas de maneira extremamente rápida. Então a gente vai ter uma célula que a gente chama de célula-mãe, ou seja, de uma célula pluripotente. Ou seja, o que é uma célula pluripotente? É uma célula que tem característica de se transformar em outras células. Então é como se fosse uma célula-tronco. Então dá aquela ideia que aquela célula ela consegue se converter em outras origens. Então, essa célula progenitora, que a gente chama de célula-mãe, ela vai se transformar numa célula de origem mieloide e numa célula de origem linfóide. E cada uma dessas células vão ser responsáveis por formação de células específicas. Beleza? Então, dentro do processo de hematopoiese, eu posso ter o que a gente chama de formação dos eritrócitos, formação dos granulócitos, formação dos nossos linfócitos, formação dos monócitos e formação das plaquetas. Quando eu falo que eu vou formar hemácias, eu chamo isso de eritopoiese. Quando eu falo que eu vou formar leucócitos que possuem grânulos, eu chamo de granulocitopoiese. Quando eu vou formar os linfócitos, eu chamo de linfocitopoiese. Quando eu falo que eu vou formar os monócitos, eu chamo de monocitopoiese. E quando eu vou formar as plaquetas, eu chamo de megacariocitopoiese. Ou seja, cada um desses termos estão envolvidos na formação de células específicas. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou vir com uma célula tronco hematopoiética. Essa célula tem um alto poder de renovação, então ela vai transformar num progenitor multipotente e esse progenitor multipotente vai formar células da linhagem mieloide, que vai formar todos esses elementos aqui, é o que a gente está vendo. E eu tenho a célula linfóide, que vai formar as células voltadas para a linhagem linfóide, dos linfócitos.
Então, a gente vai ver detalhadamente como que funciona esse processo melhor lá na nossa disciplina de alterações hematológicas. Então, a gente vai entender como que funciona cada um desses mecanismos de formação dessas células progenitoras. Então, quando eu falo do processo de hematocitopoiese, o que eu estou falando? Eu estou falando de um processo que vai ter a produção, a diferenciação e a maturação. Então, o que vai acontecer? Eu vou começar com uma célula que tem um alto poder de renovação. Essa célula ela vai começar a se multiplicar e à medida que ela for encontrando os hormônios específicos de cada linhagem, ela vai sendo diferenciada. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou pegar uma célula tronco, essa célula tronco ela vai ser convertida numa célula pluripotente e depois ela vai ser encaminhada de forma a sinalização de hormônios específicos a se transformar numa célula específica para que ela tenha uma funcionalidade ideal para aquele procedimento. Quando a gente fala no processo de hemacitopoiese, a gente está falando de um processo que vem desde quando a gente está lá na nossa vida intrauterina. Ou seja, na nossa vida fetal, a gente também consegue produzir as nossas células. No começo, as nossas células elas são formadas onde? No saco vitelíneo e na mesenquimia para-aórtica. Então, esse é um dos primeiros estágios onde as nossas células hematocitopoiéticas são formadas. Quando a gente vai crescendo, ou seja, o feto vai se desenvolvendo dentro da vida uterina, ali para o terceiro e quarto mês, eu tiro essa função do saco vitelíneo mais da mesenquimia para-aórtica e começo a deslocar essa produção para o fígado. Então, o fígado, a partir do terceiro para o quarto mês, vai ser responsável por produzir todas as nossas células sanguíneas. E a partir do sexto para o sétimo mês, a gente vai transferir essa responsabilidade da síntese para a nossa medula óssea. E quando a gente sair da fase uterina para a fase pós-uterina, os nossos ossos chatos, eles vão ser os responsáveis por fazer o processo de produção dessas células sanguíneas. E até a gente atingir a maturidade, que é na puberdade, essas células elas vão ser encaminhadas aos nossos ossos como o externo, as vértebras, dos ossos chatos, o osso ilíaco e as nossas costelas. Então, na nossa vida pós-puberdade para a vida adulta, a gente transfere essa responsabilidade dos ossos chatos para outros componentes produzirem essas nossas células sanguíneas. Como eu falei para vocês, esse processo ele se inicia com uma célula pluripotente, que é uma célula que tem a capacidade de fazer o quê? De dividir e transformar em outras células. Então, essa célula pluripotente, o que vai ser ela? Ela vai ser uma célula capaz de produzir outras células. Então, ela tem a capacidade de dar origem a qualquer tipo de célula, independente
de qual tipo de célula seja. E essa célula pluripotente, ela vai sendo orientada a se transformar numa célula específica, ou seja, se diferenciar à medida que ela tem a sinalização por conta dos hormônios específicos da linhagem de cada uma das nossas células. Beleza? Então, a eritropoiese nada mais é do que o quê? A produção das nossas hemácias. Ou seja, a gente vai começar com o precursor pluripotente e aí a gente vai ter o quê? Um hormônio chamado de eritropoetina que vai ser responsável por por orientar essa célula a se diferenciar na forma de uma hemácia. Então, esse processo de obtenção de uma nova hemácia, ele leva um processo de 7 dias. E o que vai acontecer? A gente vai ter uma célula imatura, que a gente chama de proeritoblasto, e à medida que essa célula for se diferenciando, ela se torna uma hemácia jovem, que a gente dá o nome de reticulócito. Ou seja, essa célula, ela acabou de expulsar o núcleo. Então, a partir do reticulócito, a gente chama de hemácia jovem, ou seja, a célula ela veio se diferenciando, ou seja, o núcleo foi contraindo para que ele pudesse ser expulso e formar essa hemácia jovem que a gente dá o nome de reticulócito. E a partir de alguns dias, os reticulócitos eles acabam se convertendo em hemácias. Como que isso acontece? Como sobrou restos de DNA, de RNA, o que vai acontecer? Esse RNA ele vai sendo consumido para que o teor de hemoglobina seja aumentado. Beleza? Quando eu falo a respeito dos leucócitos, eu tenho os leucócitos que têm grânulos e eu tenho os leucócitos que não têm grânulos. Os leucócitos que têm grânulos, eles são conhecidos como granulócitos. São eles os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. Durante esse processo, o que vai acontecer? Eu vou ter um hormônio específico que vai fazer o quê? Sintetizar não, ele vai diferenciar aquela célula pluripotente para a formação principalmente de quem? Dos neutrófilos, dos eosinófilos e dos basófilos. Já em relação aos linfócitos, que são células agranulócitas, ou seja, não possuem grânulos, eles vão ser responsáveis pelo quê? Por serem sintetizados através de uma célula de origem progenitora linfóide. Então, é nessa célula linfóide que vai acontecer as diferenciações para a formação dos dois tipos de linfócitos que o nosso organismo possui, que são os linfócitos T e os linfócitos B. Em relação aos monócitos, eles também são células agranulócitas, ou seja, eles não possuem grânulos no seu citoplasma. E eles também vão ser orientados por hormônios específicos para que a gente consiga diferenciar essa célula a um monócito maduro. Então, ele vai vir de um monoblasto e ele vai se transformar em um monócito. Porém, no caso dos monócitos,
o monócito não é o estágio maduro dessa célula. Essa célula só vai amadurecer quando ela migrar da nossa circulação periférica, que são os nossos vasos sanguíneos, para os tecidos, que é quando eles vão adquirir a maturidade, ou seja, a diferenciação final, que aí eles vão largar de serem chamados de monócitos e vão serem chamados de macrófagos. As plaquetas, como eu expliquei para vocês, elas vão sendo formadas de que forma? Através dos fragmentos de uma grande célula. E o nome dessa grande célula é o que a gente chama de megacariócito, ou seja, megacariocitopoiese. Dentro desse processo da megacariocitopoiese, a gente vai ter a formação dessas plaquetas. A gente vai começar com uma célula pluripotente. Essa célula pluripotente ela vai encontrar com hormônios específicos e a partir do momento que ela encontrar esses hormônios específicos, ela vai se maturar. Então ela vai sendo diferenciada até formar o megacariócito e o megacariócito ele vai começar a perder parte do seu citoplasma. E aí ele vai dar origem ao que a gente chama de plaquetas, que são fragmentos citoplasmáticos. Como a gente viu, cada uma das células, elas têm uma função específica e uma função diferente. Ou seja, cada uma delas é formada por um elemento específico, ou seja, ela começa com uma célula pluripotente e se diferencia. A forma como ela vai se diferenciar de uma célula em outra depende do hormônio específico para que ela seja transformada naquela célula. Então, o nosso corpo vai sinalizar qual célula precisa ser produzida e assim ele vai estimular a nossa medula óssea. Os nossos órgãos hematopoéticos, eles têm 3 funções distintas, que são a produção, a diferenciação e a maturação dessas células sanguíneas. Em relação a esses processos, a gente vai classificar os órgãos hematopoéticos em órgãos primários e em órgãos secundários. Os órgãos primários, eles são responsáveis pela produção e pela maturação e diferenciação das nossas células sanguíneas. Então, boa parte das nossas células, elas são formadas lá na nossa medula óssea. Então, a nossa medula óssea, ela é estimulada e por conta do estímulo, ela vai começar a produzir esses elementos figurados para que eles possam ser encaminhados para a nossa circulação periférica. O timo é um outro elemento que é essencial principalmente para o processo de maturação e para o processo de diferenciação dessas células. Já os nossos órgãos secundários, eles vão nos proteger contra antígenos ou quando uma resposta imunológica é desencadeada. E esses órgãos secundários, eles são responsáveis pela nossa defesa. Então, esses órgãos, eles são representados pelo baço, pelos linfonodos e pelas nossas mucosas. Falando agora um pouquinho mais em específico do que representa cada um desses órgãos hematopoéticos, a gente vai falar sobre a função de cada um deles. Quando eu falo da medula óssea, ela é o nosso órgão hematopoético mais importante,
Por que ela é o órgão hematopoético mais importante? Porque é esse órgão que é responsável pela produção das nossas células sanguíneas. E a gente só encontra uma célula pluripotente ou uma célula hematopoética somente na medula óssea. Ou seja, o desvio de células imaturas na corrente periférica significa que essa medula ela passou por algum processo que a danificou. Então, à medida que a gente estuda como essas células vão sendo produzidas, a gente consegue estipular diagnósticos relacionados aos processos das principais doenças. Outro órgão muito importante para nós é o timo. O timo, como eu falei para vocês, ele é um órgão linfóide, e esse órgão linfóide ele está responsável pela maturação dos linfócitos T. E os linfócitos T são extremamente importantes para o nosso sistema imunológico adaptativo, ou seja, é aquele sistema que reconhece especificamente o invasor a quem a gente vai combater. Então, o nosso timo ele é extremamente importante, porque ele é um órgão que está envolvido no processo de maturação. O baço ele é um órgão secundário e o principal papel dele é iniciar os processos de resposta imunológica. Por que ele é o principal responsável? Por conta da sua constituição, porque ele vai ter uma polpa branca, riquíssima em linfócitos B e linfócitos T, e uma polpa vermelha, que vai fazer o que a gente chama de reciclagem dos eritrócitos velhos e danificados. Então, ele atua como proteção e atua recolhendo as células que estão velhas e danificadas, ou seja, aquelas células que não conseguem mais desempenhar o seu papel ali no nosso sistema circulatório. Já os nossos linfonodos, eles são essenciais para quê? Eles são essenciais para que a gente consiga coletar os antígenos. E aí esses antígenos são coletados e eles acabam sendo entregues nos nossos linfonodos. Então os nossos linfonodos, eles capturam esses antígenos e entregam eles aos nossos linfonodos, que são essas bolinhas que a gente tem junto com essa rede verde que compõe o nosso sistema linfático. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.